Imagine a cena, uma família ansiosa pelo merecido descanso no campo, depois de meses de rotina exaustiva. Pagaram um bom dinheiro para passar um dia especial na casa de praia da sogra, sonhando com risadas, churrasco e momentos de união. Mas o que os esperava era uma armadilha cruel, uma humilhação pública que marcaria o fim de uma paciência já desgastada. Era assim que a vida de Helena se transformará nos últimos 3 anos. Casar-se com Igor significava também herdar sua mãe, Natália Viktorovna, uma mulher que, como um furacão, sugava toda a energia ao redor. Cada encontro com ela deixava Helena esgotada, como se tivesse lutado uma batalha invisível. A sorte é que os encontros não eram frequentes, a sogra morava em uma cidade vizinha, a 1 hora de distância, em uma casa de campo herdada dos pais. Um verdadeiro império, 2 andares, banheiro de luxo, jardim impecável. Ou pelo menos era assim que Natália gostava de descrever, embora a realidade fosse bem diferente. Sempre havia algo para reclamar, o portão torto, as plantas crescidas, o alpendre rangendo. Igor, quando você vai cuidar da sua mãe? Era o refrão de sempre. E Igor, como sempre, se esquivava. Afinal, ele tinha sua própria vida, uma esposa jovem, 2 filhos do primeiro casamento que criava ao lado de Helena, um emprego exigente como engenheiro. Tempo para ser o filho perfeito não sobrava. Mesmo assim, 2 vezes por ano, a família se via obrigada a fazer a peregrinação até a tal casa de campo. Natal, aniversários, feriados prolongados, qualquer desculpa servia. Helena não gostava, mas entendia, família é família. Até que, em abril, Natália ligou com um entusiasmo suspeito. Vamos fazer um churrasco em família nos feriados de maio. Ar puro, natureza, as crianças vão adorar. Igor olhou para Helena, que já desconfiava. Os filhos, ouvindo falar em churrasco, pulavam de alegria. Mas nós íamos ao parque de diversões, tentou Helena. Parque? Que ideia absurda! Lá só tem fila, barulho. Aqui tem espaço, liberdade, é muito mais saudável, rebateu Natália, com aquele tom que não admitia réplica. E, como de costume, Igor cedeu. 2 dias depois, nova ligação. Dessa vez, com um pedido modesto, comprei tudo para o churrasco, carne de primeira, bebidas, frutas. Deu uns 7.000, vocês não vão se importar de dividir, né? Afinal, é para o bem de todos. Helena quase engasgou. 7.000 por um único dia? Com esse dinheiro, eles jantariam em um restaurante 5 estrelas. Mas Igor, sem nem consultá-la, já respondia, claro, mãe, sem problema. Quando desligou, Helena explodiu, 7.000? Nós somos convidados ou pagamos aluguel? Igor, como sempre, se fez de desentendido, é só para ajudar, Lena. Você sabe que a pensão dela não é grande. Ela tem renda extra com aluguel e ainda faz bicos como contadora. Ganha mais que a gente junto, retrucou Helena, mas sabia que era inútil. Quando se tratava de Natália, Igor virava um menino assustado, disposto a tudo para não decepcionar mamãe. O grande dia chegou. Carregaram a família, os presentes, porque, mesmo tendo pago uma fortuna, Helena se recusava a chegar de mãos vazias e seguiram viagem. O clima estava perfeito, sol de maio, brisa suave, cheiro de flores. Mas, ao chegarem, algo estava errado. Vários carros estacionados, música alta, vozes animadas. Sua mãe tem visita? Perguntou Helena, confusa. Igor franziu a testa, não faço ideia. Ao entrarem no quintal, a cena se revelou em toda a sua crueldade. Mesas fartas, churrasqueira fumegante, no centro de tudo, Irina, a ex-mulher de Igor, rindo como se fosse a anfitriã. Ao lado, crianças desconhecidas e adultos que, pelo jeito, faziam parte da família de Irina. O que está acontecendo aqui? Balbuciou Igor, pálido. Natália, com um sorriso falso, abriu os braços. Ah, vocês chegaram. Resolvi juntar a família toda. Lembram da tia Sveta, prima da Irina? E esse é o marido dela, André, com os filhos. Helena sentiu o chão sumir. Não era um simples encontro familiar. Era uma festa em homenagem à ex-mulher, a mulher que abandonara os filhos e agora era recebida como rainha. Mãe, você não nos avisou que teria mais gente, protestou Igor, fraco. Ué, qual o problema? A Irina sempre foi como uma filha para mim.
E as crianças precisam conhecer a família da mãe delas, respondeu Natália, com um tom doce que soava como veneno. Foi então que algo dentro de Helena estalou. Aqueles filhos, Kirill, de 10 anos, e Vika, de 8, eram criados por ela. Ela quem os alimentava, levava ao médico, ajudava com as lições. Enquanto Irina, a mãe amorosa, aparecia 2 vezes por mês, quando lhe convinha. Sem drama, por favor, disse Irina, aproximando-se com um sorriso irônico. Sou a mãe deles, isso ninguém tira. E eu sou a madrasta que faz o papel de mãe todos os dias, enquanto você some e ainda deve pensão, disparou Helena, sem conseguir se conter. Natália, então, deu o golpe final. Com um gesto teatral, apontou para a saída. Meu Deus, que cena feia! Se não está gostando, Helena, pode ir embora. Não tem lugar para você aqui. Isso é um evento de família. O silêncio que se seguiu foi cortante. Helena olhou para Igor, esperando, mais uma vez, que ele a defendesse. Que dissesse algo, qualquer coisa, em nome da dignidade dela, das crianças, da família que haviam construído. Mas Igor apenas baixou os olhos, murmurando um tímido, não precisa ser assim, mãe. Foi a gota d'água. 3 anos engolindo humilhações. 3 anos vendo o marido se curvar como um servo. 3 anos tentando ser a mãe, a esposa, a mulher forte que segura tudo sozinha. E ali, naquele momento, diante de todos, ela entendeu, não havia mais espaço para tolerância. Kirill, Vika, vão para o carro, disse, com uma calma que assustou até ela mesma. Quando as crianças se afastaram, ela se virou para Natália, olhando nos olhos, vocês nos cobraram 7.000 por esse evento familiar. Duvido que tenham pedido o mesmo aos outros. Quero meu dinheiro de volta. Agora. Natália riu, como se ouvisse uma piada. Que dinheiro? Seu marido ofereceu ajuda espontaneamente. Não cobrei nada de vocês. Igor, finalmente, tentou reagir. Mãe, isso não é justo. Mas era tarde. Helena já havia se virado, levando consigo não só os filhos, mas também a última esperança de que aquele casamento pudesse ser salvo. Algumas batalhas não valem a pena. E algumas famílias não merecem nosso sacrifício. Você mesma ligou e falou dos 7.000, Igor. Você ouviu mal, filho. Natália Viktorovna sorriu com uma doçura venenosa, como se a verdade fosse um brinquedo que só ela pudesse manipular. Eu disse que gastei 7.000, não que os pedi a vocês. Helena sentiu o sangue ferver. Mais uma mentira descarada, mais uma tentativa de distorcer a realidade como se fosse massa de modelar. Respirou fundo, abriu o aplicativo do banco no celular e virou a tela para eles. Olhem só. Aqui está. O comprovante brilhava na tela. Transferência para Natália Viktorovna Burtseva. 7.000 rublos. Destino: produtos para churrasco. Há 4 dias. E abaixo, a mensagem de agradecimento: obrigada pelo dinheiro. Espero vocês no sábado. O rosto de Natália Viktorovna se contorceu em uma careta de ódio puro. Que circo é esse? Pare com isso agora. Sua voz tremeu, mas Helena já não ouvia mais. Ela se aproximou da mesa, onde os pratos intocados brilhavam sob o sol da tarde, e começou a encher sacolas com uma precisão cirúrgica, a carne para o churrasco, as frutas, os legumes, as garrafas ainda seladas. O que você está fazendo? Gritou a sogra, como se o mundo estivesse desabando. Levando o que paguei, respondeu Helena, sem sequer olhar para ela. Segundo suas palavras, aqui há 7.000 em produtos. Então vou levá-los. Igor tentou intervir, hesitante. Lena, talvez não seja necessário. Mas ela o silenciou com um olhar. Você pode ficar, se quiser. Mas as crianças vêm comigo. E não é ameaça, Igor, é uma promessa. Ela jogou as chaves do carro na mesa, como um desafio. Ou você dirige agora, ou chama um táxi e some da sua vida para sempre. Foi a primeira vez que Igor viu nos olhos da esposa algo além de paciência ou resignação. Era fogo. Era uma linha traçada na areia. Ele pegou as chaves sem uma palavra, ajudou a carregar as sacolas no porta-malas e sentou as crianças no banco de trás, enquanto os gritos de Natália Viktorovna ecoavam como um lamento de derrota.
Os convidados assistiam, boquiabertos, a cena que nenhum deles ousaria protagonizar. Dentro do carro, o silêncio era tão denso que dava para cortar com uma faca. As crianças, pálidas e quietas, se agarravam uma à outra. Helena olhava pela janela, os dedos apertando o tecido da bolsa como se fosse a garganta de alguém. Igor batucava no volante, nervoso. Para onde vamos? Perguntou finalmente, a voz rouca. Para o parque de diversões, como planejamos, respondeu ela, secamente. Agora temos comida para o piquenique e 7.000 a mais para gastar com eles. Igor a olhou de lado, incrédulo. Você não está com raiva? Helena riu, um som amargo. Estou. Mas não das crianças. Ela virou-se para trás, sorrindo forçadamente para os pequenos. Eles não têm culpa de que a avó seja uma manipuladora e o pai, um fantoche. O resto do dia foi uma fachada de normalidade. Helena se forçou a rir nas montanhas russas, a comer algodão doce como se não houvesse um nó no estômago, a espalhar a toalha do piquenique roubado na grama como se fosse uma vitória. As crianças, aos poucos, esqueceram o escândalo e se entregaram à alegria pura de ser apenas isso, crianças. Mas quando a noite caiu e eles finalmente adormeceram no banco de trás, exaustos, a máscara de Helena rachou. Igor quebrou o silêncio primeiro. Me desculpe. Sua voz era um murmúrio carregado de vergonha. Eu deveria ter te defendido. Helena não olhou para ele. Sim. Devia. Ela respirou fundo. Mas você escolheu sua mãe, como sempre. Ele não tentou se justificar. Não havia desculpas que apagassem anos de omissão. Eu me perdi. Não esperava isso dela. Helena virou-se para ele, os olhos frios. Sério? Porque eu esperava. Sua mãe me odeia desde o primeiro dia. Ela adora sua ex-mulher, que o largou com 2 crianças por um homem rico e só voltou quando foi abandonada também. Sabe por quê? Igor engoliu em seco. Porque a Irena nunca lhe deu trabalho. Deixava sua mãe mandar, interferir, humilhar. Eu não. O silêncio que se seguiu foi uma confissão. Não voltarei à casa dela, disse Helena, firme. E não levarei nossos filhos. Se quiser vê-la, vá sozinho. Mas eu não aguento mais ser tratada como uma intrusa. Igor assentiu, surpreendentemente rápido. Você está certa. Vou conversar com ela. Helena soltou uma risada sem humor. E o que você vai dizer? Mãe, por favor, não maltrate minha esposa. Ela balançou a cabeça. Gente como ela não entende palavras. Entende ações. Que tipo de ações? Perguntou ele, finalmente demonstrando um lampejo de determinação. Cortar contato até que ela peça desculpas. De verdade. E devolva o dinheiro que extorquiu com mentiras. Igor suspirou. Ela nunca vai fazer isso. Helena encarou-o. Então você terá que escolher, Igor. Ou sua mãe, que o manipula e desrespeita sua família, ou sua esposa e seus filhos. Ele não respondeu. Não precisava. A escolha já estava feita no momento em que ele ligou o carro e deixou a casa da mãe para trás. Na manhã seguinte, o telefone tocou. A conversa foi curta e tensa. Natália Viktorovna se recusou a admitir qualquer culpa, exigindo que Helena se desculpasse pelo espetáculo do dia anterior. Mas desta vez, Igor não cedeu. Sua voz, antes hesitante, agora cortava como lâmina: ou você pede desculpas e devolve o dinheiro, ou não teremos mais relação alguma. O silêncio do outro lado da linha foi seguido por um dilúvio de acusações: você traiu sua própria mãe por essa mulher. Eu me dediquei a você a vida toda. Vai se arrepender quando eu morrer. Igor desligou. Não havia mais espaço para chantagem. As semanas seguintes foram uma guerra silenciosa. Natália Viktorovna ligou para todos os parentes, espalhou fofocas, tentou virar a família contra eles. Apareceu sem aviso na porta de casa, gritando até que a polícia fosse chamada. Helena assistia a tudo com uma calma glacial, mas por dentro, a fúria queimava. Ela não queria destruir a família de Igor, apenas proteger a sua. 2 meses depois, a tática mudou. Um telefonema choroso: estou doente, Igor.
Meu coração. Tenho medo de morrer sozinha. Ele vacilou. Talvez devêssemos perdoá-la? Mas Helena foi implacável. Primeiro, as desculpas. Depois, o dinheiro. Sem condições. Quando Igor transmitiu o ultimato, para surpresa de ambos, Natalia Viktorovna aceitou. Ela chegou no dia seguinte, com um bolo, flores murchas e brinquedos baratos para as crianças. Eu estava errada, murmurou, olhando para o chão. Aqui está o dinheiro. O envelope com os 7.000 rublos tremia em suas mãos. Helena o pegou, estudando o rosto da sogra. Seria arrependimento genuíno, ou apenas mais uma jogada? Obrigada, disse ela, guardando o envelope. Apreciamos suas desculpas. Natalia Viktorovna levantou os olhos, úmidos. Podemos esquecer isso? Não quero passar meus últimos dias brigando com vocês. Helena sentiu, embora cada instinto gritasse que aquilo era teatro. Mas, por Igor, por uma família intacta, ela daria uma chance. Uma semana depois, a máscara caiu. Natalia Viktorovna voltou a ligar com pedidos intermináveis, a falar mal de Helena pelas costas, a tentar semear discórdia. Só que desta vez, Igor não se dobrou. Mãe, já conversamos sobre isso, cortou ele, firme. Se não pode respeitar minha mulher, não faremos mais parte da sua vida. Pela primeira vez, Natalia Viktorovna entendia, o filho não era mais seu fantoche. Helena lhe havia ensinado o peso de uma palavra que ela nunca soube pronunciar, não. E isso, mais do que qualquer desculpa, era uma vitória que nem o tempo nem as manipulações poderiam apagar. Não foi apenas na relação com a mãe que Igor colheu os frutos de sua transformação. No trabalho, onde por anos viu seus esforços serem ignorados ou minimizados, ele finalmente assumiu o lugar que sempre mereceu, uma promoção que não era favor, mas reconhecimento. 5 anos haviam passado desde aquele dia na dacha, e o tempo, quando bem aproveitado, é um escultor implacável, esculpiu uma vida que eles mal ousavam sonhar naqueles tempos de tensão constante. Os filhos cresceram como árvores bem cuidadas. Kirill, agora com o porte de um jovem homem, preparava-se para o vestibular com a mesma determinação com que, anos antes, a mãe havia defendido seu direito à dignidade. Vika, a menina de tranças desalinhadas, transformará-se numa adolescente de sorriso contagiante e uma confiança que só quem foi criada num lar seguro pode ostentar. Igor, por sua vez, não era mais aquele funcionário que engolia sapos em silêncio, liderava seu departamento com a mesma firmeza com que, certa vez, havia dito não para a própria mãe. E Helena? Helena realizará o sonho que guardava na gaveta dos impossíveis, um pequeno ateliê, onde costurava não apenas tecidos, mas também a autoestima de mulheres que, como ela outrora, precisavam lembrar do próprio valor. Com Natalia Viktorovna, a relação seguia um frágil equilíbrio, como um vaso de cristal que sobreviveu a um terremoto. Ela aprenderá, a custas de perdas reais, que certas palavras não podiam mais ser ditas, certos tons não podiam mais ser usados. Não por bondade, mas por cálculo, percebera que, se quisesse manter algum vínculo com o filho e os netos, teria que engolir o orgulho que por tanto tempo a alimentara. Ainda havia escorregões, é claro. Um comentário ácido aqui, um suspiro dramático ali. Mas agora Igor não deixava passar. Bastava um olhar, uma frase seca, para que ela recuasse, sabendo que, dessa vez, as consequências seriam definitivas. E aquele episódio dos churrascos? Virou lendária anedota familiar, contada e recontada nas noites de verão, quando o cheiro de carne grelhada se misturava ao riso dos filhos correndo pelo gramado. Lembra quando a vovó tentou me humilhar com aqueles 7.000 rublos, brincava Helena, virando os espetos com um sorriso maroto. Se não fosse por isso, você ainda estaria aceitando migalhas dela e de todo mundo. Igor ria, mas sabia que ela tinha razão. Aquela cena grotesca na dacha não fora um incidente isolado, fora o estopim que queimou anos de acomodação. Sabe, Lena, confessou ele certa tarde, enquanto observavam as crianças brincarem de espada com um galho encontrado no bosque, às vezes ainda me pergunto como você aguentou tudo aquilo. Poderia ter desistido. Todo mundo teria entendido. Ela encostou a cabeça em seu ombro, os olhos brilhando com o reflexo do sol poente. Porque vi algo em você que você mesmo não via. Um homem que só precisava aprender a dizer não para descobrir que já era forte o suficiente. E não era exagero.
Aqueles 7.000 rublos irônicos, mesquinhos, destinados a ferir, tornaram-se o investimento mais lucrativo que já fizeram. Não em dinheiro, mas em algo muito mais raro, uma família que escolheu, dia após dia, ser livre.